Hoje você vai ter uma aula completa sobre creatina. Se aí no YouTube você chegou a buscar como tomar creatina, qual a melhor, quais os colaterais, como funciona, enfim, nós vamos falar tudo sobre creatina para que você não tenha mais nenhuma dúvida no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Henrique de Mauro e a minha missão aqui é fazer você transformar o seu corpo e a sua mente na melhor versão. E para isso, existem alguns recursos que a gente pode utilizar, que são extremamente benéficos e seguros, e dentro destes recursos temos a creatina. Eu quero falar com você sobre alguns pontos da creatina. Eu quero primeiro começar com o que é a creatina. A creatina é a união de dois aminoácidos, ou seja, ela é uma proteína. Basicamente, a creatina é produzida por nosso corpo. A gente suplementa ali porque a gente quer aumentar os estoques de creatina, justamente porque ela tem uma função interessante no desempenho e até umas funções aí paralelas, por exemplo, na cognição. A gente vai focar só na função do desempenho e do efeito dela na transformação do corpo, tá? Só para ficar claro. Mas como que a creatina funciona? E aí a gente vai ter uma aula simples aqui, eu quero deixar isso bem tranquilo para você, sobre fisiologia, o mecanismo de ação da creatina. Para que você possa exercer uma contração muscular, você precisa pagar isso para o seu corpo, porque não existe movimento sem geração de energia. Então, se nós não tivéssemos nada gerando energia dentro do nosso corpo, a gente estaria no buraco, né? Teria ido lá 7 palmos debaixo da terra. Então, toda manifestação de movimento, todas as reações químicas, tudo que funciona dentro do seu corpo é necessário pagar energia. E basicamente, a molécula que nós temos dentro do nosso corpo que gera essa energia, por exemplo, é utilizada para contração muscular, é a molécula de ATP, adenosina trifosfato. O que essa molécula tem a ver com creatina? Na realidade, tudo. Dentro das células do nosso corpo, essas moléculas, elas são quebradas em ADP. Então eu pego um ADP, quebro esse ADP, eu gero energia com essa quebra e formo o ADP mais fosfato, adenosina de fosfato mais fosfato, porque eu quebrei essa ligação de fosfato justamente para gerar energia e calor. Só que esse fosfato que ficou ali vagando pela célula, ele não pode simplesmente ficar livre. Ele tem que ser utilizado para que a gente possa ressintetizar, ou seja, formar de novo ATP. E essa formação, ela é potencializada com a creatina fosfato. Isso significa que quando a gente tem um fosfato na célula, a própria creatina fosfato pega ele e joga de volta para o ADP, formando o ATP. Porque o potencial de geração de energia de uma molécula de ATP é muito maior do que de uma molécula de ADP. Por quê? Nós temos 3 fosfatos em uma molécula e 2 fosfatos em outra molécula. Então ela funciona aperfeiçoando essa ressíntese de ATP, o que significa que com mais creatina eu consigo gerar mais energia. Ou seja, a suplementação de creatina então está focada na melhora do desempenho energético. E é por isso que muitas pessoas vão reparar um aumento de força e performance durante o treino. Só que você pode se perguntar: tá, Henrique, eu quero usufruir desses benefícios de aumento de performance para eu acelerar os meus resultados utilizando a creatina. Quanto eu devo tomar? A gente tem vários estudos que abordam de diferentes formas a quantidade e o processo de utilização. A gente tem 2 processos, eu vou explicar para você esses 2 processos e fica a seu critério qual que você acha mais interessante você utilizar nesse momento, e no final eu dou a minha opinião sobre o que eu acho desses 2 processos diferentes. As recomendações da creatina, elas partem de 0,07 até 0,15 gramas por quilo de peso corporal. Eu vou fazer uma conta rápida aqui. Por exemplo, eu peso 83 quilos. Então, se eu for tomar 0,07 de creatina, então 0,07 vezes 83, eu tenho que utilizar 5,8 gramas de creatina por dia. Mas se eu quero utilizar o teto, que é 0,15 vezes 83, eu posso utilizar
12,4 gramas de creatina por dia. E por que a gente tem que utilizar a creatina, já que o nosso corpo produz creatina e inclusive a gente consegue creatina através da carne, por exemplo? Porque a quantidade de creatina que a gente consegue através da alimentação não supre, por exemplo, uma saturação dos estoques que nós temos. Ou seja, nós temos estoques ali que sempre estão em defasagem. A gente não consegue saturar esses estoques só com a alimentação. Por isso que a suplementação de creatina sempre vai dar bom, é sempre positivo. E se você faz esses cálculos de 0,07 ou 0,15, os estudos mostram que essa é a quantidade média para que você, ao longo do uso, consiga elevar os seus estoques de creatina ao máximo, o que vai trazer um aumento de desempenho significativo. Existem evidências mostrando 10% da melhora do treino, tanto em força quanto resistência, com a utilização de creatina. E se você optou em realizar este cálculo, a gente chama isso de doses de manutenção. Ao utilizar essas quantidades, você vai demorar em torno de 21 dias para saturar os seus estoques e depois você pode continuar por tempo indeterminado. Veja bem, eu começo o uso de creatina e vou usando diariamente e eu vou perceber que meus estoques entrarão em saturação depois de 21 dias. E aí eu tenho, durante esse processo, logo na primeira, segunda semana, eu tenho uma evidência notória do aumento de força e da resistência durante a prática do treinamento. Só que existe uma segunda opção para quem precisa saturar esses estoques com maior velocidade, e é justamente chamado de fase de saturação, que é onde você consome de 20 a 30 gramas de creatina por dia, depende do tamanho do seu corpo, divididos em 4 porções diárias. Então, vamos supor que eu quero causar uma saturação da minha creatina corporal em 7 dias. Eu vou pegar 20 gramas de creatina, dividir isso por 4, que vão dar 5 gramas, e em cada refeição do meu dia eu vou colocar a creatina. Então, depois desses 7 dias de saturação, é só você voltar na fase de manutenção, que é 0,07 gramas de creatina por quilo de peso corporal durante a fase de manutenção. Beleza, mas pode surgir algumas dúvidas aqui. Primeiro, qual horário eu vou tomar a creatina? O horário que você não esquece. Por quê? A creatina não é um pré e nem pós-treino. Ela é um recurso ergogênico com efeito crônico. Isso significa que você vai sentir os efeitos da creatina conforme os estoques vão sendo saturados. Você não sente o efeito da creatina, por exemplo, logo antes do treino. Eu tomo a creatina e vou treinar, um pré-treino. Apesar dos pré-treinos terem creatina, a função da creatina em um pré-treino tradicional não é essa, aumentar o desempenho do treino, não é essa. E eu também não vou ter um efeito mais importante da creatina utilizando ela como um pós-treino. Sendo assim, a melhor forma de você utilizar a creatina é sempre colocar um horário que você não esquece, porque o efeito é crônico. Henrique, se eu esquecer um dia ou outro, como é que fica? Não tem problema, você vai demorar aí, depois que você passou mais de 21 dias seguidos tomando creatina certinho e você usou o protocolo de manutenção desde o começo, que eu acho que é o protocolo mais tranquilo, assertivo e mais útil que a gente tem, você vai demorar mais ou menos de 14 a 21 dias para causar uma dessaturação. Então, se você esquecer 1 ou 2 dias, os estoques eles não têm uma queda significativa. Você vai perceber uma queda significativa após 7 dias, e isso também implica na diminuição da sua performance. Sobre os benefícios do uso da creatina, tem vários estudos interessantes mostrando diversos benefícios. A gente pode concluir que a creatina, por exemplo, está diretamente conectada ou relacionada à hipertrofia? Não, mas a gente pode dizer que ela tem uma interferência indireta. Porque veja comigo, se você começa o uso de creatina e isso aumenta em 10% o seu desempenho no treino, você não concorda comigo que se esse desempenho aumentou em 10%, a capacidade de você ter um resultado também aumenta? Então a relação da creatina com a hipertrofia, ela é indireta e existe, só que não é uma causa-efeito. Somente acontece esse ganho a mais de hipertrofia caso você aproveite o desempenho aumentado que ela vai te entregar durante o uso. Outra questão interessante sobre a creatina é que ela tem um potencial de melhorar a sua recuperação pós-treino. Se a sua recuperação é acelerada através da creatina, significa que na próxima sessão de treino você vai ter uma quantidade interessante de
de energia e de performance para manifestar no próprio treino. Só que ela não aumenta só a força também, como eu disse anteriormente. Ela tem também uma função interessante no aumento da resistência à fadiga. Ou seja, se você fosse falhar ali ou chegar no seu máximo, por exemplo, um agachamento em 10 repetições, ela pode acrescentar 2 repetições justamente porque ela está atuando na ressíntese do ATP, como eu expliquei no começo desse vídeo. Beleza, já vimos o que é a creatina, como ela funciona, quanto tomar, quais os principais benefícios e agora a gente precisa saber qual creatina comprar. Existe um selo muito famoso chamado Creapure. Eu só quero deixar bem claro para você que a Creapure é uma matéria-prima que ela tem aí certificado de sua pureza e várias outras variáveis que indicam uma certa qualidade. Só que desde que a creatina seja monoidratada, até a própria creatina vegana é interessante. Então não necessariamente tem que ser uma creatina de origem animal, ela pode ser uma creatina de origem vegetal. O corpo reconhece da mesma forma, porque afinal de contas são apenas 2 aminoácidos formando a creatina. A atenção que a gente tem que ter na compra da creatina é a procedência. Existem várias marcas que já fraudaram laudos e a gente tem que ficar esperto com essas marcas aí, tá? Na dúvida, se você tem uma farmácia de manipulação da sua confiança, inclusive você pode mandar manipular a creatina na farmácia e o preço fica bem acessível. Mas será que existem efeitos colaterais sobre o uso de creatina? Existem 3 grandes assuntos que ficam aí circundando a creatina e que a ciência já refutou todos eles. O primeiro é a questão dos rins. A creatina não aumenta a sobrecarga renal em indivíduos saudáveis. O que pode acontecer é abrir-se um parênteses em relação a pessoas que já têm problemas renais crônicos. Se o médico liberar uma pessoa a utilizar a creatina que tem, por exemplo, problemas renais crônicos, tudo bem, não tem problema. Inclusive, tem estudos que mostram que pessoas com um único rim que tomam creatina não tiveram nenhum dano neste único rim. Em relação ao tempo que você pode utilizar a creatina, a gente tem aí tempos indeterminados. Então, tem estudos que verificaram 21 semanas de uso e estudos que acompanharam o uso de creatina durante 5 anos. E nenhum desses estudos mostraram efeitos deletérios renais. Ou seja, se você é uma pessoa saudável, a creatina pode ser utilizada. Inclusive, a creatina é estudada desde 1920. É o suplemento mais seguro e estudado que a gente tem hoje no mercado. Então, sem tempo ruim, pode tomar sua creatina tranquilamente. O segundo colateral que muita gente fala sobre a creatina é o inchaço. A creatina deixa a pessoa inchada? Vai me deixar inchada? Como é que vai ficar? Não. Veja bem, imagina que você tem um copo de água até a metade e aí você coloca uma colher de açúcar e você mexe. Você concorda comigo que essa colher de açúcar ela vai ser diluída nesse meio copo de água. Agora imagina que você coloca mais 2 colheres de açúcar neste meio copo de água. Você vai perceber que essa água vai ficar mais esbranquiçada e alguns grânulos de açúcar não serão dissolvidos. É exatamente isso que acontece quando a gente utiliza a creatina. Como a creatina é um componente que vai direto para a célula muscular, não vai para a gordura e nem para outro tecido, ela vai direto para a célula muscular, ela carrega água, justamente para a gente ter um efeito de equilíbrio osmótico. Porque a gente não pode só levar soluto, ou seja, sólido para dentro da célula. A gente precisa levar junto com o sólido a água para que esse equilíbrio do que eu tenho de sólido e o que eu tenho de líquido ser mantido. Senão eu posso desequilibrar funções importantes da célula. Então todas as vezes que você perceber que você está com um inchaço, alguma coisa, pode ter certeza que o problema é na sua dieta. Aí você faz uma revisão aí da sua dieta, o que você fez nos últimos dias, se você não comeu um pouco mais de sódio, um pouco mais de carboidrato e acabou tendo essa sensação aí de inchaço. A creatina não é responsável por nenhum inchaço a não ser o tônus muscular. Ela deixa o músculo mais tônico, mais aparente, justamente porque ela está carregando água ali e fica bem legal para a estética. E o terceiro questionamento que às vezes é frequente é em relação à queda de cabelo. Não, creatina não tem relação com queda de cabelo. Então vamos supor que depois que você começou a tomar creatina, você percebeu queda de cabelo. Deve ter sido qualquer outra coisa menos a creatina, tá? Não é tão simples assim. A menos que você comprou uma creatina batizada aí, de baixa qualidade, tem alguma coisa lá dentro lá que ninguém falou pra você, você tá tomando ali achando que o negócio tá funcionando. Pode ser, a gente não sabe, né? Não tô falando que é comum, mas pode acontecer. É isso. Acho que ficou claro o que é, como ela funciona no corpo, quanto tomar, por quanto tempo tomar creatina, quais são os benefícios, efeitos colaterais e se há riscos ou não sobre o uso de creatina. Se você gostou desse vídeo, não esquece,
deixar seu like, se inscrever no canal e caso tenha ficado alguma dúvida sobre esse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou responder você pessoalmente, faço questão. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e bons treinos!